Isto não tem piada nenhuma. Olá, meus cocktails de tomate, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, obrigada por não terem perguntado. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo é sobre a Bloody Mary. Já disse tantas vezes o nome dela que agora estou com medo que ela apareça. Vou tentar comportar-me e repetir menos vezes. Não vai acontecer. Bloody Mary, sim, é sobre ela que vamos falar hoje. Sobre a origem da história, sobre como é que tudo começou. Portanto, vamos buscar a mantinha que a hora do conto vai começar. Eu achei que era interessante, porque há sempre uma altura da nossa vida em que nós somos jovens e estúpidos e decidimos dizer Bloody Mary 3 vezes ao espelho porque estamos aborrecidos, queremos passar o tempo, queremos fazer alguma coisa que faça o nosso sangue ferver. Fazemos o ritual para ver se somos especiais, se fazemos uma friendship com o fantasma da Bloody Mary e depois queimamos-nos porque, bem, não era assim tão simples. Ou simplesmente nada acontece. Ainda bem, se nada acontecer. Porque, bem, o fantasma da falecida rainha podia ser um demónio. Bem, vamos falar sobre o ritual. Sabem aquele ritual de ir a uma casa de banho ou um quarto escuro, com espelhos, fazer o ritual de repetir entre 3 a 13 vezes, sim, o nome da Bloody Mary. E, alegadamente, de acordo com alguns dos jogadores, o fantasma da Bloody Mary surge e, bem, nunca está propriamente feliz, é mais o oposto disso. Há quem diga que grita com eles, outras pessoas dizem que os amaldiçoa, outras dizem que os arranha ou tenta arrancar-lhes os olhos. Ah, e sabem que mais? Dizem também que a mulher que aparece no espelho aparece com um bebê ao colo. Um bebê morto e dizem que o seu rosto parece derreter no decorrer do tempo em que a veem. Bem, este jogo não é de agora. Supostamente a sua prática remonta ao século XIX. É uma tradição folk, praticada por jovens da época. Por favor, não façam o que eu vou dizer a seguir, é perigoso. Podem cair e magoar-se a sério. Dizem também que se desceres as escadas para trás, ou seja, ao contrário, às escuras e à noite, e passares por um espelho, que suponho que deve estar na parede ao pé das escadas, e olhares para ele, vês a cara da pessoa com quem estás destinado a casar. Ou um esqueleto, ou como eu gosto de lhe chamar, um Xavier. Inside joke. Mas, se o esqueleto aparecer, quer dizer que estás destinado a morrer antes de casar. Mas isto era só outro jogo parecido com o da Bloody Mary. Achei que era interessante partilhar a minha descoberta. Mas então, quem é que é Bloody Mary? Depende do que acreditas e a quem perguntas. A versão da história não é só uma. Para algumas pessoas, o nome dela seria Mary Worth, não sei se disse bem, que pode ter sido uma mulher puritana, julgada e executada por praticar bruxaria. Outras pessoas acreditam que foi uma mulher que teve um acidente de condução. Eu sei, é random, eu sei. E ainda outros acreditam na que para mim é a versão mais real da história de que teria sido, ou de que seria, Dona Maria I de Inglaterra. Porque é conhecida por ter ordenado uma quantidade absurda de execuções contra os protestantes para restaurar o catolicismo na Inglaterra. Dona Maria I nasceu a 18 de fevereiro de 1516 em Greenwich, em Inglaterra. Bem, eu até podia dizer que ela era aquário e isso explicava a teimosia dela para fazer as coisas à maneira dela e criar uma utopia que só existe na cabeça dela, que promove toda a frieza característica de aquário e que, bem, explicaria o facto dela ter matado imensas pessoas ou ordenado a morte de imensas pessoas a sangue frio, que caracteriza muito aquário e emocionalmente desapegado de tudo. Mas antigamente o pessoal nunca tinha a certeza de quando nascia, por isso não digo mais nada. Ela era a única filha de Henrique VIII e Catarina de Aragão. Só que, quando ela tinha 17 anos, o senhor, seu pai, decidiu acabar com o matrimónio com a sua mãe. Mas bem, porquê? Porque a dona Catarina de Aragão não lhe dava um filho, um rapaz, um herdeiro do trono. Ele estava frustrado e, portanto, é de maneiras que
que ele decidiu acusá-la de que era incapaz de gerar um filho. E isso, infelizmente, era sinal de que Deus estava desagradado com este matrimónio. E por isso, o casamento devia ser anulado. Boa desculpa, Henrique VIII. O que dá? Casamentos arranjados. O que dá? Ai, eu não gosto de ti. Bom, este acontecimento claramente não foi muito saudável para Dona Maria I. Ela não se sentia suficiente aos olhos do pai. Ela não era rapaz. Ela tinha maminhas. E o pai nem sequer fazia por esconder a sua desilusão. E por isso, não me admirava nada que ela se tivesse responsabilizado pelo fim do casamento dos pais. Depois de pais separados, adivinhem o que é que aconteceu? Não é muito difícil. Impediram a Dona Maria de algum dia voltar a ver a sua mãe. Yep, ela não podia voltar a ver a mãe. E bem, o senhor, seu pai, estava muito interessado numa cachopa chamada Ana. Só que esta senhora não estava de todo interessada em tornar-se numa amante real. Por isso, há quem diga que o fim do casamento entre Dom Henrique VIII e Dona Catarina de Aragão se devesse a esta cachopa chamada Ana. Deixa e fica comigo. Deixa por mim, homem, e eu serei tua. Ana e Dom Henrique VIII acabaram por se casar. E aí para Ana? A questão aqui é que Ana era uma amiga próxima da Dona Catarina de Aragão. Intriga. Já agora esta Ana não era uma Ana qualquer, era a Ana Bolena. De certeza que já devem ter ouvido falar dela. Séries, filmes, o papel de traidora que ela desempenhou durante a Reforma Inglesa. Bem, casaram e Ana engravida e aí para Ana outra vez. Mas para a infelicidade do Sr. Henrique VIII, era uma menina outra vez. Eu só sei dar garotas ao mundo. Chamaram-na de Elizabeth. De certeza que também já sabiam disto. Mais tarde, o rei começou a ficar preocupado com a possibilidade da sua primeira filha, Dona Maria, interferir com a sua segunda filha, Elizabeth, se tornar rainha um dia, ser a sua sucessora. Tipo, isto não é fixe, Henrique VIII, porquê que fizeste isso? Este pai não podia ter uma filha a herdar um trono, sendo ela filha de uma mulher com quem ele já não estava casado. Não fazia sentido na cabeça dele e ficava mal aos olhos do povo. Ele tinha que garantir que a Elizabeth iria herdar o trono. Por isso decide pressionar o Parlamento para declarar a sua primeira filha, Dona Maria I, como ilegítima. E adivinhem, consegue! Em 1533, Dona Catarina de Aragão morre. Rumores circulam de que teria sido uma morte muito misteriosa. Isto poderia ter sido obra do rei Henrique VIII e da sua nova mulher, Ana Bolena. Porque Dona Catarina de Aragão podia interferir, de alguma forma. Eles não sabem bem qual, mas podia. E por isso queriam-se ver livros dela. Mas quando a Dona Catarina de Aragão morreu, Ana pensou: epá, se calhar devia parar de ser uma cobra venenosa para a minha enteada. Mas a nossa Dona Maria I não estava muito para aí virada. Circulavam rumores, blá blá blá, blá blá blá, blá 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 blá. A sua mãe, Catarina, teria sido envenenada. Água Dolfana. Sabem? Último vídeo. Se não sabem, deviam saber. Portanto, vão ver. A morte dela era estranha. Era mesmo muito misteriosa. Ninguém sabia bem o porquê, as razões de morte, os motivos dela ter morrido. E digamos que a Maria acreditava neste rumor do envenenamento. Para além de me renegarem todos os direitos, ainda matam a minha mãe? Qual é que é o vosso problema? Mais tarde veio-se a descobrir de que provavelmente a Dona Catarina de Aragão teria morrido de cancro no coração. Uma condição que na altura não havia forma de perceber. E bem, a Dona Maria acreditava no envenenamento. Mais tarde, Ana Bolena foi acusada de adultério, incesto e alta traição ao trono. Foi decapitada pelo seu maridinho, o rei Henrique VIII. Há muita coisa sobre este lado da história, mas nós não estamos aqui para falar sobre estes dois. Ora, portanto, voltemos à nossa Bloody Mary. Independentemente disto, da morte da outra, Dona Maria
tinha o seu nome sujo. Epá, isto está encardido. Não sei. Homem! Ah, porra, não tenho homem. Desde a sua adolescência que Dona Maria I tinha dores menstruais horríveis, insuportáveis, demoníacas, que lhe causou muito stress físico e psicológico, fazendo-a entrar num estado de depressão e ansiedade crónicas. A miúda estava constantemente a sofrer e ninguém a compreendia ou queria compreender. Ela não tinha culpa de nada, mas as pessoas culpavam-na pelas decisões que o pai fez que lhe mancharam o nome. Em 1553, contrariando qualquer razão lógica, Dona Maria I consegue o impossível. Aos 37 anos, torna-se Rainha de Inglaterra. Uau! 6 anos depois do seu paizinho morrer, as coisas ficaram fáceis. Mais ou menos fáceis. Dona Maria sabia que não podia perder mais tempo. Ela precisava de engravidar. Ela também queria um bebê, na verdade. Mas ela precisava de engravidar. Já não ia para nova. Ela tinha de dar ao pessoal um rei. Mas para isso, primeiro precisava de um homem. Não é? Aquilo ainda não se faz sozinho. E fazem-lhe um arranjinho com Dom Filipe II de Espanha, Portugal, Nápoles e Sicília. Eles casaram-se 2 dias depois de se conhecerem. E não acho que seja por estarem loucamente apaixonados. Ele era muito mais velho que ela e dizia-se que não estava de todo atraído pela nova mulher. Era um contrato. Ele fez o contrato. Mas para a Dona Maria não era de todo assim. Ela queria amor. Ela queria experienciar o amor. Ela queria amar e ser amada. Ela não estava apaixonada, mas ela estava disposta a tentar. Por isso tornou-se muito dependente do marido e entregou-se à possibilidade de um romance que estava diante dela. Fofa. Ela era fofa às vezes. Eu sei que ela matou muita gente, mas isto foi fofo. Foi fofinho. Maria, tão fofinha, tão apaixonada. Quer dizer, não estás, mas gostava de estar contigo. Dom Filipe II cumpriu os seus deveres e digamos que 2 meses depois, Dona Maria I afirma estar grávida. Sabem, nós antigamente não éramos tão mimados como somos hoje. Não havia testes de gravidez, ecografias, médicos especializados na área. E para além disto, os médicos nem sequer podiam examinar uma monarca que se senta no trono. Uma mulher rainha, basicamente. Mas apesar disto, Dona Maria apresentava todos os sinais de uma gravidez. Peito inchado, enjoos matinais, mudanças de humor frequentes, a ausência de menstruação. Mas o povo estava desconfiado, porque como eu tinha dito no início, ela sofria de muitas dores da menstruação quando era nova. E o povo acreditava que ela podia ser infértil, porque sofria muito do período. Portanto, não se sabem se devem acreditar ou não nesta gravidez repentina. No entanto, todos os meses a barriga de Dona Maria crescia mais um pouco. Ela dizia às pessoas que conseguia sentir o bebê mexer-se e tudo dentro da barriga. Não podia ser fora. No entanto, continuavam a circular rumores de que Dona Maria não estava grávida, que era tudo tanga, e que secretamente conspirava roubar o bebê de outra mulher para o fazer seu. Estes rumores continuavam a crescer e o povo falava, blá 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 blá, comparando-a sempre à sua irmã mais nova, Elizabeth, que era a menina de ouro aos olhos do povo. Agora, nesta altura, a Inglaterra estava dividida entre protestantes e católicos. Mas Dona Maria I estava determinada em unificar o país na única, verdadeira religião que existe, o catolicismo. Para ela. Em 1554, mesmo antes do Natal, Dona Maria I assina um ato onde incita uma série de execuções conhecidas como as perseguições marianas, que iriam ter início em 1555. 240 homens e 60 mulheres foram condenadas protestantes e queimados na fogueira. A maioria eram padres, lavradores ou pessoas pobres consideradas ignorantes porque não sabiam rezar. Por isso é que a Dona Maria teria decidido casar com um bom católico, que era o Dom Filipe II, tentar engravidar dele e se tudo isto não corresse bem, era porque Deus Todo-Poderoso descarregaria a sua fúria e desagrado de forma a demonstrar que Maria não era merecedora de tal destino. Por isso ela precisava de obrigar o seu povo a converter-se ao catolicismo de gema, de forma a agradar a Deus com isso. Epá, Deus, se é bom para mim, não me trates mal,
Eu já os obriguei a converterem-se ao catolicismo e tudo. Não te sangues, dá-me só um filho. Vamos falar sobre o parto. Vamos falar sobre, bem, o final da gravidez da Dona Maria. Quando alguém da família real dava à luz, normalmente ficava confinada com aias e serviçais durante 6 semanas antes do deadline para o parto. Dona Maria fez isso. Todos estavam à espera. Até aqueles que achavam que ela não ia ter um filho estavam à espera para poder ser contrariados. O conselheiro da rainha, ou seja, da Dona Maria, chamado Simon Reynard, escreveu uma carta ao imperador Carlos V para o informar do estado das coisas e disse, e passo a citar, tudo neste reinado depende da segurança do parto da Maria. Se Deus estiver agradado para garantir um parto seguro, as coisas no reino irão melhorar. Se tal não acontecer, veja uma perturbante mudança para pior. A data prevista para o parto supostamente era 9 de maio, mas adivinhem, dia 9 de maio não houve parto nenhum. Maria diz às mulheres que estavam com ela que provavelmente se teria enganado na data do parto e chegam à conclusão que se calhar era em junho. E o que é que já se esperava? Os rumores intensificam-se. Ela não teve o filho. Eu sabia que ela era uma mentirosa a fingir-se de grávida para poder passar à frente na fila do supermercado. Falsos anúncios são feitos ao redor da Europa. A Dona Maria I teve um rapaz, mas morreu durante o parto. Mentira. A Dona Maria estava confinada e ninguém podia garantir se isto era verdade ou não. Os dias vão passando e nada de bebê. Algumas pessoas começam a dizer que Maria teria dado à luz um nado morto ou um bebê com deficiências e que tiveram que atirar com ele. Eu sei, isto é muito cruel de se dizer. O fim de maio aproxima-se e a barriga de Maria parece estar a diminuir. Chamaram os médicos e os médicos dizem: isto é sinal de que o parto está próximo. As semanas continuam a passar e Maria começa a pensar que isto talvez fosse sinal de que Deus estava insatisfeito. Talvez Deus a estivesse a castigar por não terminar com os rumores com mais agressividade. É então que o embaixador recebe informações supostamente de um espião, que recebeu informações supostamente de uma parteira, que estava nos aposentos da rainha, e diz: durante semanas ela estava na cama sem falar, como se estivesse morta. Às vezes ficava no chão sentada o dia todo, com os joelhos contra o rosto. Digamos que é no mínimo uma posição um pouco difícil, muito difícil para uma pessoa que está prestes a entrar em trabalho de parto. Tudo e todos estavam desconfiados. Desacreditavam cada vez mais na possibilidade de ela algum dia ter estado grávida. Junho e julho passam e os médicos continuam a estender o prazo para o parto, mesmo sabendo que ela não ia ter bebê. Em agosto, quase um ano depois de ter anunciado estar grávida, Maria dispensou o seu pessoal e abandonou a sala onde teria feito o seu confinamento. Ninguém se parecia importar. Ninguém queria saber. Agora tratavam-na com rancor. Como se ela fosse culpada de tudo o que tinha acontecido. Como se ela realmente tivesse inventado tudo. Este foi um dos casos mais conhecidos da história de pseudociese. É uma gravidez psicológica onde a mulher acredita piamente que está grávida e apresenta todos os sintomas de uma gravidez. Enjoos matinais, ausência de menstruação, seios inchados, a barriga cresce, todos os sintomas de uma gravidez. Basicamente, isto acontece quando uma pessoa quer tanto ter um filho que a mente engana o corpo e o faz acreditar de que está realmente grávido, mesmo não estando. Hoje em dia, casos de pseudociese são diagnosticados muito mais cedo graças aos ultrassons. Dona Maria I nunca mais voltou a falar desta gravidez enquanto esteve viva. No entanto, 2 anos mais tarde, ela está grávida outra vez. Yep. Ela afirma que está grávida novamente e que desta vez é muito mais real do que da primeira. Que os sintomas são muito mais reais, que é tudo muito mais real, que sente o bebê, que sente tudo e que está grávida. Que acredita nela, por favor, acreditem em mim, vai lá, eu estou grávida. Só que não, esta gravidez não era real. O período da Dona Maria tinha simplesmente parado de vir porque ela tinha acabado de entrar na menopausa. No ano seguinte, Dona Maria I morreu com 42 anos, vítima de cancro dos ovários. E adivinhem, quem é que saltou logo para o trono com todo o vigor? A sua irmã, Dona Elizabeth I.
Agora era a vez dela reinar. Haha, passa já para cá, coroa. E tal como a sua irmã, ordenou centenas de execuções contra os protestantes. A diferença é que Dona Maria I ficou com a fama e Dona Elizabeth I apenas com o proveito. Muitos acreditam, hoje em dia, que quando fazem o ritual da Bloody Mary no espelho, quem realmente vê é Dona Maria I com um bebê nas suas mãos, morto. É uma história triste. O pessoal goza com a senhora porque, pronto, Bloody, das vítimas que ela causou ao longo dos anos em que reinou, protestantes. Ela matou muitas pessoas, muito sangue foi jorrado em suas terras, mas ela também tinha aqueles problemas com a menstruação e a fama dela de não ser fértil porque lhe doía o útero do período. Eu acredito mais nesta versão da história do que nas outras. Não sei, esta parece-me mais razoável, ter mais sentido. O que é que eu ia dizer? Tenham cuidado. E pronto, quando virem a senhora, cumprimentem, nem importem, se preocupem, se façam questão de saber um bocadinho sobre ela. E pode ser que assim ela não vos arranque os olhos ou amaldiçoe. Na verdade, ela só quer é que alguém se importe. Porque, se repararem no historial da senhora, nunca ninguém realmente se importou com ela. E pronto, aquilo foi acumulando ao longo dos anos, depois ela morreu, continuou a acumular e pronto, o saco ficou cheio e ela agora, pronto, amaldiçoa pessoas só para se vingar. Devia ser aquário, eu acho que ela devia ser carneiro, por causa das explosões de fúria. Mas é só isto. E sabem a que parte do vídeo chegamos, já devem saber por esta altura, ao fim. Reparem na loja. Foi um gosto, foi um prazer. Hasta lá vista, baby. La, la, la. Cuspi-vos, desculpem.